Eu tenho uma dúvida que, na verdade, a dúvida não é minha. Eu faço o papel da galera que está assistindo aqui, que eu acredito que muita gente tem essa dúvida. A maior parte das pessoas talvez não sejam nem os espectadores, sejam os próprios atletas, enfim. O que se deve a essa ascensão meteórica do Ramon em, em todos os âmbitos, assim, falando do que ele se tornou tão rapidamente dentro do cenário nacional e internacional, ao ponto de gerar até mesmo questionamentos por parte dos atletas gringos. E o que deve ao fato do Ramon ter explodido dessa forma? E hoje, talvez, eu costumo dizer que ele é a sensação do bodybuilding nacional, porque hoje a gente percebe aqui logo na entrada da academia, né? A muvuca, a galera. O que tu acha que se deve ao fato do Ramon ter explodido dessa forma? Tá, Edu, eu vou falar. É bem difícil eu falar, galera, porque eu sou um dos fãs, ou talvez o fã número 1 do Ramon, que acreditei desde lá atrás. Então é muito difícil você falar quando você é fã, né? Sim. Além de eu ser fã do esporte, eu sou fã da Classic, eu sou fã do Ramon, do Zanca também, cara. O Zanca, a gente não conta a história, mas o Zanca eu acompanhei lá atrás também. Ele treinava numa academia que eu fazia parte da sociedade. Não, mas a ascensão que o Ramon teve nos últimos tempos foi assim. É meteórica, sim. Fora da curva. Eu atribuo isso, claro, à genética, à estética, ao frame que ele tem. Que isso as pessoas ficam impressionadas, e não é só no Brasil, é fora. A gente fala fora porque a gente teve com o Ramon na Espanha, e as pessoas ficavam impressionadas com as linhas do Ramon. Na República Dominicana, a gente pegou alguns atletas lá da região, ficaram impressionados. E no Olímpia, as pessoas ficaram... Eu lembro que eu até fiz um stories que a gente estava na primeira pintura. Daí eu fiz um stories no Instagram da Ironberg. E eu tava lá atrás. Você tá no backstage. Eu vi quando o Sebum chegou, e a primeira vez que ele viu o Ramon. Isso eu vi, ninguém me falou. Não foi o Notícias Maromba que publicou, eu escutei e tô reproduzindo aqui. Eu estava lá, eu vi. A hora que o Sebum olhou ao vivo o Ramon, ele deu um choque. E daí eu falei isso, você tá gravando um story, chegou o Sebum, daí eu filmei, o pessoal falou, você filmou ele pelado? Ele tava com tapa-sexo, galera, ele não tava pelado. E ele viu o Ramon pela primeira vez. Ele catou e ficou em choque, assim, choque que eu digo, assim, ele catou e ele falou, me surpreendeu, Sebum. E daí eu peguei e falei isso no Stories, falou, o Betão tá viajando, não é assim, é o primeiro Olímpia, se ele ficar no terceiro calote tem que dar graças a Deus. Eu falei, calma, gente, não é assim. Isso, pessoal, eu vi, eu estava lá, eu estava dentro da cabine de pintura, eu estava no backstage. Então, assim, é diferente quando você está lá, quando você fala, e às vezes você está gravando ou está filmando, você dá o seu depoimento do que você está vendo na hora. É diferente, né, Edu? A mesma coisa que a gente estava falando aqui com o Aceto, né? O Aceto vê o pose do Ramon toda hora, mas você falando para ele e transmitindo as coisas direto, é diferente do que ele está vendo. E hoje mesmo eu tirando as fotos do Ramon depois do treino na sala de poses para enviar para o Cris, cara, é engraçado porque ao vivo é muito mais impressionante que pelas fotos, sabe? Comentou mesmo. Mas eu prefiro que seja assim, porque isso não me induz o Cris ao erro, porque a gente poderia escolher uma luz melhor, um ângulo que favorecesse o Ramon, só que aí no fim das contas isso se volta contra nós, né? Então eu prefiro que pessoalmente seja sempre mais impressionante do que na foto, né?